Vamos aprender sobre a Revolução Industrial. 1. A primeira Revolução Industrial aconteceu em meados do século XVIII e XIX. A característica fundamental desse período foi a chegada da mecanização que transformou a produção. As fábricas passaram da simples produção manufaturada para a complexa substituição do trabalho manual por máquinas, do modo de produção artesanal pelo sistema fabril. 2. Inglaterra. O processo da Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra. O pioneirismo inglês na industrialização ocorreu por uma série de motivos. O primeiro, o acúmulo de capital que o país havia alcançado pelo monopólio comercial durante a expansão marítima europeia, desde o século XVII. A Inglaterra implantou uma política mercantilista de acúmulo de metais preciosos, e o mercantilismo inglês colocou a economia em crescimento. O segundo motivo foram os cercamentos. Os grandes proprietários rurais, através de decretos reais, puderam incorporar as terras comunais, que eram terras de uso comunitário. Os camponeses foram expulsos das terras e se deslocaram para as cidades para trabalhar nas indústrias. As terras passaram a ser utilizadas pelos grandes proprietários para a criação de ovelhas e a produção de lã e algodão, matéria-prima essencial para a produção de tecidos nas pioneiras manufaturas têxteis. O terceiro motivo foi a presença de fontes de energia natural na Inglaterra, como o carvão e o ferro, que mais tarde se tornaram principais combustíveis das inovações técnicas, como as máquinas a vapor, que substituiriam as máquinas movidas à força humana ou animal, pela força mecanizada, aumentando muito a produção de mercadorias. O quarto motivo foram os novos inventos. A principal inovação técnica do século XVIII foi a máquina a vapor. A criação desta ferramenta para as fábricas foi o grande incentivo do pioneirismo inglês no processo industrial. A máquina a vapor revolucionou o processo de produção de mercadorias. A substituição da energia humana pela energia a vapor levou ao aumento da produção de mercadorias. 3. Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. A Revolução Agrícola foi um período de mudança no sistema de produção na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Essa é denominada de Segunda Revolução Agrícola, já que a primeira ocorreu 10.000 anos antes de Cristo. O objetivo era aumentar a produção e a produtividade. As melhoras nos resultados foram obtidos por meio de técnicas como a rotação de cultura, a diversificação das sementes e a equalização do espaço para a pecuária. A Revolução Industrial necessitava de produtos e mão de obra para as fábricas. A indústria têxtil, por exemplo, estava ávida por algodão, sua principal matéria-prima. A Revolução Agrícola também se destacou pelo uso de cavalos, que aumentou a produtividade e reduziu a necessidade de força humana empregada desde o plantio até a colheita. Famílias ricas da aristocracia inglesa assumiram as terras dos produtores menores e, com isso, investiram na produção em larga escala, feita em grandes extensões de terra, triplicando a produtividade. Também fizeram investimentos em pesquisas para reduzir o empobrecimento do solo. Também facilitou a implantação da semeadeira mecânica, que diminuiu o desperdício de sementes. Os camponeses também adotaram o uso do arado, facilitando no manuseio do solo. 4. Invenções importantes que impulsionaram a Revolução Industrial. A máquina a vapor. Em 1698, o inglês Thomas Newcomen desenvolveu um equipamento para drenar a água das minas de carvão. O sistema foi aperfeiçoado por James Watt, que conseguiu fazer com que o desperdício de energia da máquina fosse reduzido, e isso melhorou o desempenho do maquinário em 1768. O inglês Jethro Tull criou o semeador automático, que tornou possível a mecanização da agricultura. Os britânicos John Kay e James Hargreaves foram fundamentais na indústria dos tecidos. O primeiro inventou a lançadeira volante para tear. Passados 34 anos, Hargreaves criou uma fiandeira de pedal para suceder a máquina de Kay. Criado pelo britânico Edmund Cartwright, o tear mecânico iniciou a revolução do carvão e do ferro. Foi nessa época que as indústrias passaram a empregar milhares de pessoas. A locomotiva foi inventada em 1814 pelo engenheiro britânico George Stephenson. A criação aumentou a velocidade dos deslocamentos terrestres. Em 1867, foi instalado o primeiro cabo telegráfico ligando a Grã-Bretanha aos Estados Unidos. O telefone veio 9 anos mais tarde.
produto do inventor americano Alexander Graham Bell. O primeiro motor a explosão foi criado em 1885 pelo alemão Wilhelm Dallian, que também criou a motocicleta. Não demorou muito até que a indústria automobilística se desenvolvesse. 5. Burguesia versus proletariado. O proletariado representa a classe trabalhadora ou a classe operária, que vendem sua capacidade produtiva em troca de um salário. Já a burguesia consiste na classe social dominante dentro do sistema capitalista. Trata-se na prática daquele grupo de pessoas que detém os bens de produção ou o capital. A burguesia na época da Revolução Industrial eram os donos de grandes propriedades agrárias e os donos das indústrias. O trabalhador, responsável por realizar a transformação de matéria-prima em bens de consumo, não recebia um pagamento proporcional pelo trabalho realizado. O valor do trabalho é muito maior do que o salário pago. Essa é a estrutura fundamental do lucro adquirido pela burguesia e define a classe dos explorados, o proletariado. Assim, o proletariado é explorado pela burguesia. Por não ter os meios de produção para a sua sobrevivência, precisa se adequar ao trabalho assalariado, estipulado e definido pela classe burguesa. 6. A mudança da produção. A produção passou a acontecer em grande escala, dividida em etapas. Cada grupo de trabalhadores passava a executar apenas uma etapa da produção e a produtividade ficava cada vez maior. Aumentou o índice de poluição das cidades por conta da queima do carvão para o funcionamento das máquinas, além do aumento das doenças e acidentes de trabalho sem garantia ou indenizações. As fábricas tinham um ambiente insalubre. O trabalho chegava a 80 horas semanais. Os salários eram bem baixos e mal dava para sobreviver. Além disso, mulheres e crianças também enfrentavam as mesmas condições de trabalho, que os salários eram ainda menores. 7. O ludismo. O nome do movimento deriva de um de seus líderes, Ned Ludd, e foi um movimento social de trabalhadores ingleses do começo do século XIX. Contrários aos avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial, os ludistas protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. Com a participação de operários das fábricas, os quebradores de máquinas, como eram chamados, fizeram protestos e revoltas radicais, invadiram diversas fábricas e quebraram máquinas e outros equipamentos que consideravam-se responsáveis pelo desemprego e pelas péssimas condições de trabalho no período. O movimento ludista perdeu força com a organização dos primeiros sindicatos na Inglaterra. 8. O cartismo. Organizado pela Associação dos Operários, o movimento cartista exigia melhores condições de trabalho, tal como a diminuição da carga horária, passando de 10 para 8 horas diárias, a legalização do trabalho feminino, o fim do trabalho infantil, além da folga semanal e o salário mínimo. Um ponto importante do movimento cartista foi a reivindicação de novos direitos políticos. Liderados por Fergus O'Connor e William Love, os trabalhadores ingleses pediam um conjunto de reformas junto ao parlamento, reunido na chamada Carta do Povo. Nesse documento, o movimento defendeu a substituição do voto censitário pelo sufrágio universal, a instituição do voto secreto e a remuneração parlamentar. Em 1848, uma grande marcha foi programada para exigir o atendimento às mudanças pedidas na carta. Mesmo não reunindo muitos manifestantes, o cartismo conseguiu o apoio parlamentar. Naquela época, o direito ao voto se restringia aos homens, sobretudo quem tivesse boas condições econômicas. 9. Trade Unions, o sindicalismo. Em 1824, o parlamento inglês aprovou uma lei ampliando a livre associação aos operários, que antes era liberado somente às classes sociais dominantes. Assim começaram a ser criadas as trade unions, organizações sindicais semelhantes aos sindicatos modernos. Eles passaram a negociar em nome do grupo, por maiores direitos e salários. A intenção era evitar que a burguesia pudesse exercer pressão individual sobre os trabalhadores. Fixaram salários para categorias, regulamentaram pagamento extra por produtividade, criaram fundos de auxílio a trabalhadores em períodos de emergência. Operários ingleses, em 1830, formaram a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, que cria uma central de sindicatos. 10. Principais consequências da Revolução Industrial. A divisão e especialização do trabalho
e o fortalecimento da burguesia industrial é uma das principais consequências da época que gerou o crescimento econômico e a concentração de renda na mão dos donos das indústrias. Também favoreceu o fortalecimento político e econômico da burguesia, a formação de uma elite industrial. Surgiram as linhas de montagem, o Fordismo e o Taylorismo. A Revolução Industrial estabelece a troca da manufatura para a maquinofatura, com a criação de empresas e indústrias, e o crescimento do rendimento do trabalho e a redução do custo da produção. A partir da Revolução Industrial, há a consolidação do sistema capitalista. Abre caminho no progresso científico, tecnológico, de comunicações e transporte. Aumenta o êxito rural. As cidades crescem desordenadamente. O mercado consumidor aumenta junto com a produtividade e expande o comércio. Surge o proletariado e o aumento das lutas operárias, com o surgimento dos sindicatos. Há a expansão do imperialismo, o aumento das desigualdades sociais e o progresso nos impactos ambientais. Agora que a gente já aprendeu sobre a Revolução Industrial, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa seu like, use esse QR Code para entrar no grupo do Telegram. Lá você pode baixar um resumo sobre a Revolução Industrial e estudar quando e onde você quiser. Aproveita!